Então imagine essa situação, você conhece alguém incrível, seja pela internet ou pessoalmente. A conexão parece mágica, vocês se entendem, as conversas fluem e você acredita que, enfim, encontrou uma pessoa especial. Mas depois daquele encontro incrível, do nada, vem aquele silêncio. A pessoa para de te responder, não atende suas ligações, ignora suas mensagens, nenhum sinal. É como se ela estivesse desaparecido da face da terra e você fica ali, com uma mistura de confusão e frustração. Isso não é um pesadelo moderno, é uma técnica chamada ghosting. E hoje nós vamos falar sobre essa prática que vem assombrando tantas relações. O termo ghost vem do inglês e faz referência a alguém que se torna um fantasma. Literalmente, a pessoa deixa de existir, como se nunca tivesse sido real. É como se todo aquele carinho, todas as promessas, tudo que vocês viveram não passasse de uma ilusão. E a pior parte, muitas vezes você não tem ideia do que fez de errado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, neuropsicóloga, e eu estou aqui para revelar o que está por trás desse comportamento. Então vamos para o spoiler do vídeo de hoje. Nós vamos falar o que é esse comportamento, o impacto emocional do ghosting, entender por que algumas pessoas escolhem essa saída tão fria, tão abrupta e como você pode virar esse jogo. Então fique comigo, porque o que nós vamos discutir hoje pode mudar a sua forma de se relacionar. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita que nós estamos começando o nosso papo de hoje e já se inscreve, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você ajuda a divulgar o meu trabalho e assim também o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então vamos começar pensando aqui comigo, ó. A tecnologia facilitou a aproximação, mas ela também deixou mais difícil a continuidade dos relacionamentos. Com tantos aplicativos de relacionamento, é comum que as pessoas passem a encarar as conexões com menos seriedade. Ficou mais fácil tanto fazer quanto desfazer os vínculos. E o que acontece com quem foi deixado para trás? Quando você é a vítima do ghosting, a sensação é devastadora. Isso pode gerar sentimentos profundos de rejeição e de insegurança. Você começa a duvidar de si mesmo e se perguntar o que você fez de errado. Será que eu disse algo que incomodou a pessoa? Será que eu fui intensa demais? Será que eu não sou suficiente? Mas presta atenção aqui. Esses questionamentos podem minar a sua autoestima, sua confiança, sua capacidade de acreditar em novos relacionamentos. E é nesse momento que a falta de uma base emocional sólida se torna um verdadeiro abismo. Se você não sabe quem é, se não conhece o seu próprio valor, é fácil se perder nisso. A insegurança toma conta e você começa a acreditar que talvez não seja digno ou digna de amor, que algo em você precisa ser corrigido. Entenda uma coisa. Muitas vezes o problema está no outro e não em você. Então vamos começar com algumas razões que podem levar alguém a desaparecer. Mas antes eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo está o link da minha comunidade gratuita. E para ser parte é muito simples, basta clicar no link, comprar o meu e-book por apenas R$19,90. No e-book tem um capítulo todo sobre relacionamento amoroso. Ele chegará no seu e-mail na mesma hora e você automaticamente terá acesso à comunidade sem nenhum custo mensal ou anual. Lá na comunidade você vai aprender a se desenvolver pessoalmente e melhorar os seus relacionamentos. Então agora vamos para as razões que podem levar alguém a desaparecer. Por trás do ghost está algo maior. O medo de enfrentar a realidade, de sentar e ter uma conversa honesta. Muitos de nós hoje evitamos o conflito a qualquer custo. É mais fácil fugir do que encarar as consequências das nossas escolhas. É como se tivéssemos perdido a habilidade de lidar com o desconforto, de restaurar o que não vai bem, de encontrar soluções para as pequenas falhas de uma relação. A nossa geração quer tudo muito fácil. Quer tudo sem esforço, mas ao contrário do que parece, essa facilidade tem um preço bem alto. Ela nos leva a um comportamento quase impessoal, quando as pessoas são vistas como meros itens em uma prateleira virtual.
Outra coisa também está relacionada ao medo, mas é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido está embutido em nós e para algumas pessoas isso se manifesta como uma espécie de pânico quando a relação começa a ficar séria. A pessoa prefere cortar o contato a lidar com o desconforto de dizer que não está mais interessada ou interessado. É um medo de se comprometer, de conhecer alguém novo ou até de enfrentar um confronto direto. Pode ser mais fácil para essa pessoa fingir que nada aconteceu do que ter a coragem de dizer a verdade. Agora vamos para a terceira razão, acompanha aqui comigo, ó. A falta de consequências. Quando alguém acaba de conhecer você e ainda não há uma conexão profunda, ela pode sentir que não deve nada a você. Isso pode soar duro, mas é como algumas pessoas realmente pensam. Elas simplesmente somem achando que não é grande coisa. Esse tipo de atitude reflete o quê? Uma imaturidade emocional, mas infelizmente é muito comum. A quarta razão é o conflito de interesses. Muitas vezes você e a pessoa desejam coisas bem diferentes. Talvez você queira algo mais sério, enquanto que a outra pessoa quer algo casual ou vice-versa. E ao invés de serem francos sobre as suas intenções, algumas pessoas preferem evitar esse confronto e assim elas desaparecem. Só que olha só, vale a pena lembrar que esse vácuo não acontece só em relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer em amizades ou até mesmo no trabalho. Tipo, aquela amizade próxima que desaparece do nada, ou um ex-colega que para de responder suas mensagens assim que ele muda de emprego. Então, esse tipo de distanciamento também pode refletir um desejo de evitar explicações, especialmente se a pessoa sente que a amizade não está mais funcionando para ela. A questão é que vivemos em uma era de descartabilidade. Somos incentivados a substituir, não a consertar. Se algo quebra, nós compramos outro. Se uma roupa desbota, nós jogamos fora. Esse pensamento, que antes se aplicava apenas a objetos, agora chegou ao nível dos relacionamentos. Porque, vamos falar a verdade, para algumas pessoas é bem fácil desaparecer quando está escondido atrás de uma tela, não é? No mundo digital, bloquear, restringir ou apagar alguém é tão simples quanto pressionar um botão. E para quem pratica o ghosting, essa é uma fuga rápida de qualquer confronto, um jeito de evitar qualquer tipo de conflito. Aqui no canal eu faço muito conteúdo sobre relacionamento, que é o que vocês mais pedem. Eu deixarei sugestões de vídeos aqui no card, na descrição do vídeo, e nas telas finais eu deixarei uma playlist com vários vídeos falando sobre relacionamento. Agora que você entende alguns dos motivos que levam as pessoas a praticar o ghosting, vamos ao ponto essencial do vídeo. O que fazer quando você é deixado ou deixada no vácuo? Primeira coisa, estabeleça um limite de tempo. Defina um período específico para esperar por uma resposta antes de aceitar que essa pessoa pode ter sumido de vez. Se você mandou uma mensagem perguntando algo simples, como um convite para sair ou ir ao cinema no final de semana, dê um prazo para essa pessoa responder. Por exemplo, se você pediu uma confirmação até quinta-feira e não recebeu a resposta até lá, aí é hora de aceitar que a pessoa provavelmente não está interessada. Isso ajuda você a manter o controle da sua vida em vez de ficar esperando indefinidamente. Segunda coisa, você precisa lembrar que o problema não está em você. Quando alguém escolhe sumir ao invés de encarar a verdade, essa escolha é dela e não reflete quem você é. As pessoas que fazem o ghosting, elas demonstram, na maioria das vezes, que não têm maturidade para lidar com o mundo real, com o compromisso. Depois disso, evite o impulso de implorar por explicações. Quando alguém some, é normal querermos uma justificativa, mas muitas vezes essa pessoa não tem interesse em dar uma justificativa, entende? E insistir em uma resposta pode apenas prolongar o sofrimento. Se a pessoa realmente quisesse continuar a conexão, ela teria falado com você. Então não se cobre tanto para entender os motivos do outro. Isso muitas vezes não depende de você. Além disso, se você ficar insistindo muito, você se torna até uma pessoa chata. Só que a verdade é que muitos de nós cometemos o mesmo erro nesse momento: o desespero. É isso mesmo. Quando a gente percebe que algo não vai bem, a primeira reação é tentar se aproximar ainda mais da pessoa. Mas nessa situação, estar o tempo todo disponível, mandando mensagem, tentando fazer de tudo para agradar, só piora as coisas. Então, a coisa que você precisa fazer é
parar. Sim, parece contraditório, não é? Mas o que você precisa agora é se afastar um pouco. Esse é o momento de reavaliar. Pensar na relação como um jogo estratégico. Então imagina um jogo de futebol onde você coloca todos os jogadores no ataque sem defesa. Qual que vai ser o resultado? Você deixa o campo desprotegido e acaba tomando um gol atrás do outro, não é? O mesmo vale para os relacionamentos. Se você só investe, só está no ataque o tempo todo, você acaba ficando vulnerável e exposta ou exposto. Então o primeiro passo, jogue na defesa. Pronto, mantenha a calma e pare de ir atrás dele ou dela toda hora. Deixa que o espaço seja preenchido naturalmente. E presta atenção aqui, isso não é para fazer a pessoa sentir a sua falta simplesmente. É para você organizar os seus pensamentos, se fortalecer internamente e voltar a focar em você. Esse detox emocional é fundamental para você se reconectar com você mesmo. Mas tudo bem, porque eu sei que isso não é uma tarefa tão fácil. Pode parecer impossível ignorar, deixar de mandar uma mensagem ou evitar aquela tentação de ver se ele ou ela postou alguma coisa nas redes sociais, não é? A ansiedade cresce e você só quer saber o que a pessoa está fazendo. Mas é aqui que entra o próximo passo, a paciência. Olha só, esse detox, ou seja, esse afastamento é para você e não para a pessoa. Esse tempo vai servir para que você recupere a sua autoestima e lembre de quem você é. É como uma pausa para você respirar e se olhar no espelho, para você perceber que você também tem uma vida além desse relacionamento. Durante esse tempo, invista em coisas que te fazem bem, amigos, famílias, hobbies, tudo que pode te ajudar a se sentir mais pleno ou plena e realizado. E é aqui que você começa a aceitar a realidade. Parece difícil, mas gente, é libertador. Exercitar a aceitação pode ser transformador, porque ajuda a colocar os pés no chão, a entender que o sumiço do outro diz mais sobre ele ou ela do que sobre você. Nem todo mundo vai corresponder aos seus sentimentos da forma que você gostaria, e tá tudo bem. Isso faz parte do processo de conhecer e entender o que realmente importa para você em um relacionamento. Agora vamos continuar aqui, ó. Passado esse período do detox e quando você já estiver se sentindo mais fortalecido, fortalecida, é hora de avaliar o próximo passo. E nessa etapa aqui, pode ser que você nem queira, nem pense mais na pessoa, mas pode ser que você ainda queira tentar uma reaproximação. Não adianta você se mostrar super carinhoso, atencioso e logo depois fazer algo que demonstre dependência emocional. Você precisa mostrar que se importa, mas sem parecer que está esperando algo em troca. Por exemplo, você pode enviar uma mensagem bem casual. Nada de oi, sumido, sumida, oi, saudade, por onde que você anda? Nada disso. Em vez disso, algo mais leve, como lembrei de você quando vi isso aqui. Pum, envia uma foto de algo que você sabe que a pessoa gosta ou que lembra um momento que vocês compartilharam, enfim. Esse tipo de mensagem traz uma lembrança boa, mas não carrega o peso ou uma pressão. A pessoa vai perceber que você está por perto, tá ali, mas ao mesmo tempo vai sentir que você está em paz consigo mesmo, tá ali. Tranquilo. Então entendeu que a dualidade é saber demonstrar que você é uma pessoa segura, que está aberta a conversar, mas você não está desesperada, entende? É sobre equilibrar a saudade e a confiança, mostrando que você segue a sua vida ali, ó, de forma bem tranquila. Junto com isso vem a estratégia essencial e talvez a mais importante, que é o seu próprio desenvolvimento. Sabe o que é mais atraente numa pessoa? Você já parou para pensar nisso? É ver uma pessoa que está crescendo, que está evoluindo. Quando você realmente começa a investir em si mesma, seja cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, dos seus sonhos, isso transparece. Não só atrai a pessoa que você quer, mas atrai todo mundo ao seu redor. As pessoas sentem essa energia. Mas calma, não é sobre fazer tudo isso só para a pessoa voltar. Isso é para você e por você, porque no final o relacionamento mais importante que você pode ter
é consigo mesmo. Acompanhe aqui comigo, olha, use esse tempo para você se redescobrir, seja num curso, um projeto pessoal ou até mesmo uma viagem. É hora de você lembrar que a sua vida não depende de ninguém além de você mesmo. E acredite, se a pessoa tiver interesse, ela vai notar essa mudança, ela vai perceber que você está mais radiante e isso naturalmente vai despertar mais interesse. Mas pode ser também que a pessoa realmente não queira e daí você precisa de verdade aceitar e seguir com a sua vida. Então, depois de você passar por esses processos, você vai perceber que o jogo virou de verdade. Seja com essa pessoa ou com outra, você estará muito mais preparada para viver um relacionamento saudável e de alto valor. E assim, sinceramente, cá entre nós, no final das contas, o importante é focar no que você quer para você mesmo. Se lembre de que cada pessoa tem as suas próprias limitações emocionais e seus próprios medos. Quando você começa a aceitar isso, fica mais fácil seguir em frente e se abrir para novas conexões, sabendo que merece alguém que esteja presente de verdade. Então foque em fortalecer a sua identidade. Se lembre de quem você é, do que você merece. Reforce dentro de você essas 3 crenças poderosas: identidade, capacidade e merecimento. Entenda que você é digno de ser amado, que merece alguém que esteja ao seu lado de forma honesta e verdadeira. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!